Boa noite. Espero que estejam todos bem. Bom, vamos começar com o nosso caderninho aí, tá? Qual a decisão que você tomou em relação a você? Tem isso aí depois lá no PDF, não precisa de copiar não, mas eu quero que vocês respondam essas perguntas que estão no PDF, tá? Como está o seu projeto, né? Então, qual que é a decisão? A decisão seria a que você vai tomar para te reconstruir, né? E como anda isso? Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero só melhorar a minha vida emocional. O que você escolheu para você? Como que está o seu projeto ou os seus projetos, né? Como anda a alimentação? E por falar em alimentação, hoje eu tive um feedback maravilhoso de uma pessoa que está fazendo muito certinho. Só que como essa pessoa, minha paciente, ela começou antes, então ela já está há alguns dias fazendo, né? E ela já começou a sentir os sintomas da dopamina, que é um pensamento mais rápido, um pensamento mais claro, né? E mais leveza, mais ânimo. E posteriormente a isso vem o prazer, tá? Como está a sua atividade física? Atividade física, lembrando que eu pedi para correr pelo menos 1 minuto. Então, não vale falar que você não deu conta. Não existe isso aqui para nós nos 50 tons, tá? Não tem essa de não dei conta, porque 1 minuto você vai tomar banho, você corre 1 minuto dentro do banheiro. Então, se você não fez, foi porque não teve o querer, não teve uma movimentação da sua parte. E como anda a reclamação, já que é a parte mais complicada, né? Controlar esses pensamentos compulsivos o tempo todo. Como anda essa parte da reclamação? Responda aí para você mesmo. Vamos fazer uma reflexão em cima disso, tá? Nós falamos muito sobre o amor em atividade, que ele é uma ação desinteressada, né? Que seria o ideal. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando toda a teoria na íntegra. Nem sempre vamos alcançar uma excelência em todos os quesitos da nossa vida. Nós vamos nos aproximando cada vez mais e nos melhorando cada dia mais, tá? Porque senão a gente quer buscar a perfeição e não é esse o intuito. O intuito é estar sempre melhorando e cada dia com mais disposição, com mais ânimo, com mais conquistas, tá? Então, quando você doa verdadeiramente um sentimento, normalmente você não espera em troca. Então, quando nasce um bebê, que é o seu filho, ou seu neto, ou um sobrinho, é mais fácil, porque ele não tem os vícios do dia a dia. Então, é mais fácil porque você doa sem uma retribuição, ele não consegue te retribuir, né? Então, é mais fácil por causa dessa questão, tá? Então, muitas mães, quando adotam os filhos, falam, o amor é o mesmo, porque você pegou o bebê e você começa a se apaixonar, começa a doar amor e cuidado, e é isso que faz o seu amor fluir. Olha que interessante disso. Então, quanto mais você quer esse bem-estar, né, fluindo de você, você precisa doar, fazer. Mas, pelas questões sociais e as crenças que nos limitam, nós temos uma tendência muito grande a querer receber, né? Nós já aprendemos isso aqui também. Mas o amor, na verdade, é aquele que vai fazer sem querer agradar, assim, no sentido de eu vou estar sendo boazinha com você, mas agradar porque eu quero te agradar, não para fazer bonito para mim. Ou eu vou fazer porque eu quero fazer por você. O que acontece é que nós criamos expectativas. As expectativas são boas quando nós somos adultos para lidar com as frustrações. E as frustrações também são boas porque, além dessa alimentação, uma frustração gera dopamina no seu cérebro. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem que teve uma frustração familiar. Essa pessoa hoje também gerou dopamina. Então, de tudo não foi ruim. Ela passou por um episódio ruim, mas como houve frustração, porque ela está no meio da maratona, né? Toda empolgada, é uma pessoa que eu estou acompanhando, eu sei que está empolgada fazendo as coisas, de repente ela se viu frustrada. Então, de tudo isso não é ruim para essa pessoa que está ouvindo, porque ela gerou no cérebro
um pouco mais de dopamina. Entendem? Então, nós precisamos fazer um movimento, né, de ir e vir. O nosso coração, ele faz isso, ele pulsa. O pulso, né? Se você colocar a mão, tem uma veinha aqui que você vai ver que pulsa. O movimento da vida é pulsante. Então, eu começo a subir uma escala bacana, eu fico bem, mas em algum momento o meu corpo vai sentir a tristeza, que vai gerar em mim uma empatia futura, quando precisar que a empatia venha. Lembra que eu disse que o psicopata não sente tristeza? Então ele não pulsa, por isso ele tem uma patologia, ok? Então a expectativa que nós colocamos não é uma expectativa, às vezes, saudável e madura, porque a expectativa é tomara que dê certo e eu vou torcer. Deu errado, eu me frustrei, vou levantar e vou continuar. Normalmente nós não fazemos isso. A nossa expectativa é que o outro adivinhe o que nós queremos, que o outro faça sempre por nós, que sejamos agradados o tempo todo, que sejamos amados o tempo todo, que sejamos elogiados o tempo todo, reconhecidos por tudo que fazemos o tempo todo. Essa expectativa, ela te adoece. Tá? Então, se você cortou o cabelo, fala para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, você gostou? Estou bem? Não, você fica esperando a pessoa ver. De repente, a pessoa te ama mais que tudo, mas ela não está com cabeça naquele momento. E aí ela não vê, e aí é briga. Ou as donas de casa arrumam a casa e é tão cotidiano isso, né? Que aí chega o filho, chega o marido e não vê que você fez uma faxina diferente, porque chega cheio de coisa, sobretudo se for homem, porque chega e quer ficar na caixinha do nada, e aí você fica lá, batendo os pezinhos e esperando. Ninguém fala nada, você fica emburrado, reclama e ninguém te ama. Olha como que nós agimos, isso é a nossa criança. É a nossa criança agindo, né? Pessoal, fiz uma limpeza aqui diferente, o que vocês acharam? Alguém vai falar, não notei diferença. Qual o problema se ele notou diferença? Ele é obrigado a notar? Porque nós achamos que a pessoa é obrigada a fazer isso. E a expectativa nós colocamos em tudo. Nós montamos um negócio, por exemplo, vou vender doce na faculdade. Já vendi doce na faculdade há, acho que 18 anos atrás. Já fiz de tudo. Uma hora eu vou dar meu depoimento. Falei que uma hora eu vou dar meu depoimento e contar no YouTube. Falar nisso, depois vocês vão lá no YouTube e curtam a nossa página do Instituto 1. Porque dá um livro, né? Então, a questão é, você decide, vou vender um doce. Você acha que amanhã tá rico. Não tem uma programação. A expectativa, ela não tem programação. Aí você começa, vende 2 dias, entrou um pouquinho de dinheiro. Um pouquinho de dinheiro que entrou, você vai ter que reinvestir, você já desiste. Entendem? Eu vou ler para vocês aqui sobre Bill Gates. Olha que interessante. Bill Gates falando. Todo mundo sabe quem é Bill Gates, né? Eu apresentei meu plano para 1.200 pessoas. 900 disseram não. Isso antes dele se enriquecer. E 300 me escutaram. Então, de 1.200, 300 escutaram. Dessas 300, somente 85 disseram alguma coisa. Então, de 1.200 caiu para 85 que falaram alguma coisa. Mas só 35 me levaram a sério. Desses 35, somente 11 me tornaram bilionário. O que vocês acham disso aí? Reflitam. O que vocês acham? De 1.200 pessoas, 11 contribuíram para que Bill Gates ficasse bilionário. Isso é expectativa. É você falar para 1.200 pessoas e querer 1.200 sim. Vou contar outra história de expectativa, só que agora pessoal, acho que fica mais forte. Eu queria muito fazer o curso de bioenergética, é um curso bem elevado em preço, né? Fora viagem e tudo mais que não tem aqui em Uberlândia, em São Paulo. E eu, na época, acho que 15 anos atrás, 14, 15 anos, eu comecei a vender Mary Kay, porque eu vi que eu tinha um retorno muito rápido.
E eu falei, então, se eu me tornar diretora em 4 meses, porque é 4 meses de diretorado, eu vou fazer meu curso e o dinheiro vai entrando na minha conta e eu posso largar a Mary Kay enquanto o dinheiro foi a conta que eu fiz. E em 4 meses eu me tornei diretora mesmo, né? Bati um recorde, na verdade foi em 3 meses, que o primeiro mês eu fiquei só aprendendo o que era Mary Kay. Só que o meu intuito não era o carro rosa, meu intuito era que entrasse o dinheiro na minha conta e eu pudesse fazer esse curso de bioenergética. Deve ter os registros lá, né? Que eu virei diretora da Mary Kay. Então, o que eu fazia? Eu dediquei aos 4 meses que eu podia para virar diretora e fazer o que eu precisava. E na primeira vez que eu fui ligando para as pessoas, o que eu pensei? Eu vou pegar a lista telefônica e começar no M, porque o M tem muita mulher, muita Maria. E eu fui ligando. Era a 21ª pessoa, ninguém tinha aceitado a minha visita. Já era a 21ª pessoa que eu estava ligando. E essa mulher falou assim, não, você pode vir. Nesse dia eu estava sem carro, então tive que pegar ônibus, né, tinha Uber, e fui lá para o Morumbi. Cheguei lá, falei, meu Deus, e agora? Porque a minha intenção era cadastrar, e eu fui numa casa muito simples. Para vocês terem noção da simplicidade, ela me serviu água num copo de extrato. Copo não, numa latinha de extrato. Copo a gente tem em casa, né? Numa latinha de extrato. E aí, eu falei assim, mas a senhora não vai ficar com nada e tudo, mas a senhora pode me indicar alguém? E ela foi me indicando alguns nomes e indicou o nome de uma patroa dela, que ela passava roupa. Que essa patroa era uma médica que foi a minha primeira pessoa colocada no grupo. Foi a primeira pessoa que eu cadastrei, que a gente fala filha, né? Foi a primeira filha do Mary Kay. Agora, se eu tivesse desistido na 5ª ligação, eu não teria conseguido o que eu propus para conseguir. Se eu tivesse desistido na 20ª, eu não teria conseguido. E se eu tivesse desistido quando eu peguei o ônibus, cheguei lá e me deparei com uma pessoa que não poderia suprir a minha expectativa naquele momento, eu não teria cumprido o meu objetivo. O que eu quero falar para vocês aqui, que a expectativa, ela tem que ser de algo muito mais sério do que a expectativa se alguém vai olhar se você cortou o cabelo. Então eu dei 2 exemplos. Eu dei um exemplo de Bill Gates, que é um exemplo de expectativa grande. Para mim, na época, era uma expectativa grande. Eu precisava disso para conseguir concluir meu curso. Então, para mim, era grandioso. Talvez não é para você, mas para mim, na época, era. Agora, olha o que a gente fica se apegando em expectativas se a pessoa viu que você fez um mousse diferente. Não que isso não seja importante, é importante, mas às vezes é coisa do seu dia a dia, que o outro não tem condições de observar. E aí o dia da gente se estraga todinho por causa de uma expectativa desse tamanho. A expectativa é porque você arrumou tudo para esperar seu filho, seu namorado, sua esposa, e não deu certo. Não deu certo. E aí a gente acaba com tudo. Entenderam? Então, coloque suas expectativas em coisas maiores. Essas coisas do seu dia a dia, entenda que o outro não tem condições de adivinhar o que você está pensando. Para vocês terem noção quanto não consegue adivinhar, quando vamos escrever redação, né? Uma vez um aluno meu escreveu e eu falei para ele assim, lê para mim o que está escrito. Ele leu e falou, nossa, professor, não entendi nada. Eu falei, imagina. Por que isso acontece? Porque o que está na nossa mente, nós achamos que o outro entendeu. O que está claro para nós, nós achamos que está claro para o outro. E é uma outra forma de gerar uma expectativa. É em pensar que o que está na nossa mente, o outro é obrigado a entender. Está na sua mente. O canal de comunicação é sujo. O que chega para você, às vezes, não é o que eu quis dizer. E aí você vai se frustrar, porque você queria que eu dissesse outra coisa. E às vezes eu até disse, mas de uma forma que eu entendi. Ok? Então, quando você for falar, fale claramente. E quando você for ouvir, ouça com muita atenção. E quando você não entender e vier um impulso, você pede para a pessoa repetir, te explicar. Vamos praticar escutatória. E muitas vezes a gente escuta claramente, mas não era daquele jeito que a pessoa queria falar. O processo de comunicação, ele é um processo complicado. E ele gera muitas expectativas em nós.
Quantas vezes você já não brigou e a pessoa que estava brigando com você falou assim, não era isso que eu queria dizer. E aí, qual que é a resposta primeira que a gente dá? Mas foi isso que você disse. Não era isso que eu queria dizer, então o que era? Me explique. Às vezes eu não entendi. E às vezes não vai entender na primeira, na segunda, nem na terceira. São processos de comunicação. Então eu falei aqui de 3 tipos de expectativa. Porque essa questão de expectativa, ela está presente assim como os nossos pensamentos críticos. Ou seja, ela está presente sempre. Eu falei para vocês que a gente não tinha mais motivação apenas, né? Que agora não é mais motivação, é disciplina. Então, a expectativa faz parte de uma disciplina, de um movimento seu disciplinado. Tá? Você não depende absolutamente do outro. Quem vai me ajudar a montar meu negócio? Livros, não precisa ser o irmão, o pai, a mãe ou o tio. Pode ser livros, pode ser cursos, porque a gente sempre busca ajuda sim, mas a ajuda não precisa ser de quem que você quer que te dê ajuda naquele momento. Se não tem ninguém te apoiando, tem livros, tem cursos, tem palestras, inclusive tem isso gratuito. Mas obrigatoriamente, se o seu marido, a sua mãe, o seu pai ou o seu filho não estiver apoiando, não dá certo, não é assim. Procure outros apoiadores. E isso é bom, tá? Pessoas humildes, humildade é muito engraçada. Quando a gente fala que tem humildade, a gente já perdeu, né? Então, pessoas que se aproximam da humildade, normalmente têm mentores. Mentores sábios. Vamos supor, você quer ser magra, você vai se apoiar em pessoas que conseguiram passar por esse desafio, como você. Você quer ser rico, você vai se apoiar em pessoas que conseguiram uma riqueza sem que ela seja um presente. Me fugiu a palavra. Entendem? Você vai se apoiar em pessoas que você tem a mesma condição agora de fazer o que ela fez. Isso é uma humildade bacana. Por quê? Eu vou trazer outra curiosidade do nosso cérebro, tá? Adoro trazer as curiosidades da neurociência, né? Você sabia que estagnação, o momento de estar parado, de não fazer nada, pertence à emoção da arrogância? Pessoas que, eu não trabalho, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não consigo, têm um certo grau de arrogância. A preguiça é irmã da arrogância. Não sei se vocês sabiam, mas no seu cérebro funcionam juntas. Pessoas preguiçosas tendem a ser arrogantes. Não que pessoas ativas e com muito dinamismo não tenham arrogância. Tem sim, só que tem na qualidade da superioridade, é diferente. A pessoa que tem preguiça, que procrastina, ela tem uma arrogância inferior. Mas é arrogância do mesmo jeito. Só é em polo oposto. Então, arrogante não é somente a pessoa que sempre está por cima, não. Existe uma arrogância velada, que é aquela arrogância do complexo de superioridade abafando a inferioridade. Ou o contrário. Que nós já falamos sobre isso também. Tá? Principalmente algumas pessoas que têm vergonha de certos tipos de trabalho. Existe também uma arrogância. Eu vou vender docinho na faculdade, vou vender espetinho na rua? E aí? Porque também existe uma arrogância de você querer fazer algo que condiz com você. O que condiz com você? O que condiz com você é espontaneidade, é fazer o que dá para fazer, com alegria, com determinação. E para falar que eu não estou falando da boca para fora, eu já venho de espetinho também. Quem me conhece sabe. Precisava de dinheiro, tinha que levantar um dinheiro. Eu não queria ter um trabalho exatamente fixo, porque na época eu estava estudando e eu queria ter flexibilidade para viajar, estudar, estar com a família e tudo mais. Então, a questão aqui não é o que você faz, é como você faz. Não é a decisão certa, é como você toma a decisão. É isso que vai importar. Então, essa é uma curiosidade da neurociência.
Arrogância está ligado à estagnação também. Okay? E isso tudo que nós estamos falando, quando está muito no baixo, né? Quando está muito negativada, gera um desequilíbrio. Porque o que adoece, gente, não é o seu corpo. Primeiro é a sua mente. É a comunicação sináptica do seu cérebro que vai fazer com que você adoeça. Vou ler para vocês aqui outra coisa. Tem no PDF também. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. O seu corpo é o palco. Não é ele que é trágico. É o que você joga nele. O que você está mostrando? Porque o nosso corpo é um palco que está mostrando todas as nossas angústias e as nossas alegrias. O que você mostra com o seu corpo? E o que você quer mostrar? Que é o mais importante. Porque se você não conseguir definir o que você mostra, ok, isso não tem problema. Isso está no passado. Agora, o que você quer mostrar? Aí sim, isso tem problema. Porque isso é importante. O que você vai fazer agora? Daniela, até agora eu não consegui fazer nada da maratona. Vamos começar então hoje? Dá tempo. Vai ter um trabalhinho a mais. Lógico, não começou junto, vai ter que ter um trabalhinho a mais. Mas dá tempo? Dá tempo. E aí? O que vocês me dizem disso? Vamos começar? Quando você tem azia, vou explicar bem o que eu quero dizer em relação às suas atitudes e às suas escolhas, tá? Quando você tem azia, você tem um processo ali no seu estômago, mas não é isso que é azia. A azia foi uma comunicação anterior que gerou isso. Quando você tem, por exemplo, obstrução de artérias, você precisa ter tido uma comunicação que tem a ver com rancor e agressividade, para poder jogar na corrente sanguínea e promover isso. Não sei se vocês sabem que é assim que acontece. Todas as nossas células sentem, eu já disse isso, mas tem órgãos que são mais responsáveis por determinadas emoções. O rim está ligado com muita comunicação sináptica relacionada a medo. O fígado, muita comunicação relacionada à raiva. A depressão, para quem está com depressão, ela está muito ligada ao orgulho ferido, tá? A mágoa, a decepção do passado que você não perdoa, que a pessoa não pode fazer nada com você, né? Afinal de contas é você, entende? Você se coloca num patamar muito alto, o seu orgulho é ferido, você não perdoa, e isso causa depressão. Essa comunicação sináptica causa depressão. Aí você fala assim, Deus me ajuda. Aí ele manda todos os sinais para você. Tem até uma historinha que tem um homem que ele está em alto mar e ele fala, Jesus me ajuda. E aí Deus manda para ele um navio. E ele fala, não, eu estou esperando Deus. Aí manda outro navio, eu estou esperando Deus. E manda um barquinho, não, eu estou esperando Deus. E aí de repente ele morre, chega no céu e fala, Deus, eu pedi tanto sua ajuda. Ele falou, mas eu mandei um monte. Você não quis. O que ele queria? Ele queria um plim-plim mágico. Entendem? Ele queria que Deus fosse lá e tirasse ele, né? Aquelas histórias que elas não possam acontecer. Claro que pode, mas não é isso. Ele teve ajuda. Só que estava tão óbvia que ele não viu. E morreu afogado. Não vamos morrer afogado, gente. Ontem eu falei que poucas pessoas vão terminar a maratona. Os outros vão morrer afogado. Se vai morrer afogado, você vai terminar a maratona comigo. Porque eu quero que você termine comigo. Porque tá chegando um monte de barco e navio e tudo, veleiros, né? E às vezes você não tá pegando isso. Por quê? Porque simplesmente fala, não dou conta, não consigo, não tá em mim. Aí tá em quem? Se não está em você, o que você sente está em quem? É um obsessor, né? É algo das trevas que está aqui. Vamos parar de terceirizar, porque se tá aí também você deu abertura. Que se não deu abertura, não estaria. Não tem saída, gente. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E aí? Deus está dando todos os recursos para nós e nós não estamos querendo, porque a gente está querendo um plim-plim mágico. Aí onde está o aprendizado? Onde está o nosso movimento?
O nosso corpo foi preparado para ter movimento. Você acha que vai ter alguma coisa que não tenha movimento? Não faz sentido. E aprendizado? Como fica o aprendizado aí? A sua evolução? Né? Então, pessoal, é difícil? Porque eu também passei pelo processo. Os cursos que eu fiz, que eu amo, que são os que eu trabalho hoje, que eu leciono, que eu trabalho em clínica, eles foram cursos vivenciais. Então, passou tudo no meu corpo. Eu tive que me encarar, eu tive que encarar um passado que foi complicado. Tem pessoas que me conhecem, sabem que não foi fácil. Até minha mãe está no grupo. Então, eu tive que encarar uma série de coisas. E hoje não tenho mais problema? Claro que tenho. Lógico, mas como que eu vou encarar esse ou aquele problema? Porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Como é que você vai encarar? Como é que você vai resolver? E quando você está triste, ainda existe uma felicidade lá dentro? Porque lembra que eu falei que alegria e felicidade é diferente. Hoje eu não estou alegre, mas feliz eu estou sempre. É diferente. Hoje eu estou triste, mas eu tenho uma vida feliz. Eu sou uma pessoa feliz, mas o momento requer tristeza. É diferente de ser uma pessoa triste. De ser uma pessoa que não tem felicidade. E o que eu estou trazendo aqui para vocês, o que essa maratona quer trazer é isso. E é integrado, é em todas as áreas. Nós estamos trabalhando de uma forma que você pode se realizar em todas as áreas. Porque o que nós estamos dando para você aqui é a base que te faz prosperar em todas as áreas. Então, antes de enriquecer, tenha uma mentalidade próspera. Antes de emagrecer, tenha uma mente magra. Antes de viver bem, crie situações mentais que vão contribuir para isso. Lembra que o Dr. Douglas disse? Você pede coragem, se você vai ter desafios que te dão medo para você ter coragem. Você pede paz, vai vir turbulência para que você exercite a paz na turbulência. Isso é aprendizado. Muito cuidado com o que você vai pedir agora. Muito cuidado com o que vai ser pedido. Hoje, a nossa aula foi sobre expectativa. Sobre servir desinteressadamente. Sobre a expectativa que você coloca no outro e não em você mesmo. Nós estamos chegando num ponto da nossa maratona que está ficando um pouco cansativo para algumas pessoas, para outras não, depende da dopamina do seu cérebro, tá? Mas para as pessoas que estão se enrolando toda aí, tá tendo muito problema, normalmente a dopamina não exercita direito, dá um desânimo. E nós precisamos fazer o alto e baixo da maratona. Hoje nós estaremos no que eu considero baixo da maratona. O que é o baixo da maratona? Nós vamos descansar. Então, amanhã, você pode fazer um dia relaxado. O que é o dia relaxado? Come algumas coisinhas a mais. Não exagera demais também não, porque depois do domingo o seu cérebro vai ficar pedindo carboidrato, viu? Você vai fazer um dia relaxado, mas eu aconselho, para quem não quiser ter dificuldade no domingo, não comer carboidrato. Mas é um dia mais de descanso. Continua na alimentação, mas descansa da atividade física. Alimentação por quê, gente? Porque a alimentação é assim. Seu organismo tem um ciclo de 21 dias. Aí você para e come carboidrato amanhã, você vai precisar de mais 21 dias para poder processar. Então, eu aconselho não comer o carboidrato, nem o doce, tá? Amanhã. Mas reclama amanhã, chora, não faz atividade, descansa. Tem um dia leve. Como você acha que é leve por enquanto. Seu cérebro não entendeu ainda que o dia leve é de paz, né? Então, algumas pessoas estão tendo muito esforço ainda. Faz essa pausa. E amanhã à noite a gente fala sobre essa pausa aqui com vocês. Mas a pausa não é para você destruir o mundo não, viu? Nem comer tudo que existe. Mas faz uma pausa, respira um pouquinho. Aproveita para analisar tudo que já foi falado. Tá? Pessoal, para poder fazer esse trabalho para vocês... nós estamos em nós ficamos em maratona 50 dias. Eu tive um resultado excelente, né? Visível, graças a Deus. Nós ficamos em maratona 50 dias, nós lemos e relemos esse texto várias vezes
para que encaixasse tudo que estava falando no processo mental cerebral. Então, nós estamos produzindo, isso já tem tempo, né? E você está aqui comigo há 12 dias, não custa voltar e rever algumas coisas. Isso é empenho, isso é cuidar de você. Tá ok? Então, dica de hoje, a expectativa precisa estar em você. Entenda isso. E como aqui não existe a palavrinha, não consigo, não deu tempo, porque aqui a gente sabe que não existe, né? Então vai fazer. Vai fazer o que você ainda não fez e vai programar. E para quem